Fala pessoal, vamos lá, mais uma aula de administração geral e eu quero trazer para vocês aqui essa tabela, tá? É uma tabela com o resumo dos níveis estratégicos que a gente já viu, né? Já vimos os tipos de planejamento, né? Estratégico, tático e operacional, vimos eles separadamente, vimos características detalhadas. Trouxe aqui uma tabela resumo para vocês, tá? Vai estar no nosso material essa tabela. É importante que você copie no seu caderno se você quiser, para fixar mais, né? Quando a gente copia, a gente fixa mais o resultado, o conteúdo absorve mais, né? E aí fica a dica para vocês, tá? Vamos lá. Trouxe aqui uma divisão entre elaboração, abrangência, prazo e as principais características. Bora! Estratégico, nível do planejamento estratégico. Ele é elaborado pela alta cúpula, tá? Já sabemos que quem está no nível estratégico é a alta administração da organização, tá? Então, alta cúpula vai aparecer assim na sua prova também, com esse termo. Ele é o nível de direção, nível organizacional e nível institucional, tá? Pode aparecer esses três termos na sua prova. Nível de direção vai ser o nível estratégico. Nível organizacional é o nível estratégico. Nível institucional é o nível estratégico. Planejamento estratégico. Beleza? A abrangência dele. Ele abrange a organização como um todo. A gente viu isso. Lembra da visão? Lembra que eu desenhei no organograma? A visão do bonequinho que estava lá em cima é do todo, da organização como um todo, tá? Aquela visão assim, ó, da organização como um todo. A organização está aqui, certo? A organização está aqui. A organização como um todo. Não era bem isso que eu ia fazer aqui, deixa eu apagar, foi só para vocês visualizarem. Colocar uma observação aqui em vermelho que a organização como um todo, a prova às vezes cobra com um nome diferente, de uma característica, como compreensivo, tá? Compreensivo. Por que compreensivo? Justamente por isso, porque ele abrange a organização como um todo, abrange todos os recursos, abrange todos os níveis. Então, os autores, né, principalmente Chiavenato, chamam essa característica aqui de organização, da visão organizacional como um todo, como uma característica de ser compreensível, do planejamento estratégico ser compreensível, tá? Então anote aí esse termo. Ele é voltado para o ambiente externo, ele é macro orientado, tá? Mais uma coisa nova aí para vocês que eu não coloquei na aula passada. Macro ambientado, tá? Ou seja, macro ambiente, macro orientado, tá? Voltado para o macro ambiente, que é o ambiente externo. Ele é geral, global, genérico, sintético, tá? Grave essas características, ó. Genérico, sintético, certo? Geral, global, genérico, sintético, tudo isso são características do nível estratégico. Prazo, voltado para o longo prazo, como eu já falei para vocês na aula passada, voltado para o longo prazo. São ações que abrangem, geralmente, de 3 a 5 anos, tá? Geralmente de 3 a 5 anos, ou mais de 5, tá? Mas geralmente as provas não cobram anos, tá? Não cobram anos para evitar recurso. Mas se cobrar, você já sabe, de 3 a 5 anos ou até mais de 5 anos, nível estratégico, tá? E as principais características? Ele tem um alto grau de incertezas. Alto grau de incerteza por quê? Porque ele é voltado para o futuro aqui, ó, longo prazo, futuro, certo? Ele tem uma visão voltada para o futuro. Por isso que é alto grau de incertezas. Você não sabe o que vai acontecer no futuro, certo? Por isso, apesar de você se planejar,
Você não sabe se aquilo vai se concretizar. Então, o planejamento estratégico, ele trabalha com alto grau de incertezas, tá? Predomina as habilidades conceituais, que são aquelas habilidades do administrador, ou habilidades de CATS, certo? Habilidades conceituais, que são as habilidades de criatividade, de resolver problemas complexos, tá? Essas habilidades conceituais. E o nível estratégico, ele trabalha com decisões não programadas, tá? Decisões não programadas são, anote aí, ó, vou colocar aqui como situações novas, certo? Situações novas. O nível estratégico trabalha sempre com a predominância, sempre não, com a predominância de decisões não programadas, de novas situações que vão surgindo. Por isso que predomina as habilidades conceituais, porque os administradores desse nível, a alta cúpula, eles têm que ter a habilidade conceitual de criatividade, de resolver problemas complexos, dar soluções para problemas, tá? Para novas situações, beleza? É isso que vai se encaixando nas características, beleza? Pronto, estratégico isso aqui. Tático ou funcional, né? Tático ou funcional. Ele é elaborado no nível intermediário, tá? Nível intermediário. Ele é um nível de gerência, nível departamental. Nível de gerência ou departamental pode aparecer também como tático. Então, se aparecer na sua prova, na questão da prova, nível de gerência ou nível departamental, você já sabe que é o tático ou funcional, tá? Funcional, o nome funcional é porque ele abrange cada área funcional, ou seja, o que é uma área funcional? São, anote aí, departamentos, tá? Departamentos. Por isso ele pode aparecer também como nível departamental, como eu falei aqui. Departamentos, ou seja, marketing, vou colocar aqui de azul, vendas, produção, certo? Produção, logística, são todos níveis, são todas áreas funcionais, departamentos. Tranquilo? O planejamento tático, ele trabalha com planos funcionais. Planos funcionais. Cada área funcional tem o seu plano, certo? Planos funcionais. Se quiser, pode até anotar aqui como uma abrangência não, da característica que a gente anota. Planos funcionais, tá? Vamos anotar aqui. Coloque aí, planos funcionais. Planos funcionais. Pronto. Planos funcionais, certo? Trabalha com planos funcionais. O prazo, médio prazo, tá? De 1 a 2 anos, geralmente. 1 a 2 anos, vou colocar aqui, de 1 a 2 anos. Geralmente, tá? Geralmente de 1 a 2 anos. Planos médio prazo, tá? E as características principais aqui: predomina habilidades humanas ou interpessoais, e trabalha com planos funcionais, como a gente já viu aqui, que a gente anotou agora, tá? E o operacional, nível operacional, elaborado nos níveis inferiores, né, que é a base lá da pirâmide que a gente viu, elaborado nos níveis inferiores, e ele é um nível de supervisão, onde vão estar os supervisores, que vão supervisionar a execução, tá? Nível de supervisão, se aparecer, você já sabe que é operacional, tá? A abrangência dele, ele abrange cada uma das tarefas, atividades, métodos, procedimentos, formas de execução. Tudo isso aqui, tarefas, atividades, métodos, procedimentos, formas de execução, tudo no nível operacional, abrange cada um. A gente não viu que
o foco do nível operacional não é a tarefa e a atividade, né? A execução das tarefas e a atividade, então, aqui, ó, abrangência. Abrange cada uma das tarefas, atividades, métodos, procedimentos, enfim. Ele é detalhado, analítico, tá? Detalhado e analítico, porque ele vai detalhar como é que vai fazer a execução daquela atividade, vai detalhar a tarefa, vai detalhar os métodos, os procedimentos que vão ser utilizados, tá? Isso no nível operacional. Vão detalhar, certo? O nível tático, ele é mais detalhado do que o estratégico. O estratégico é genérico, sintético, geral, objetivos gerais. O tático, ele vai ser mais detalhado do que o estratégico. Porém, o que vai ser realmente detalhado e analítico é o operacional, tá? Prazo, curto prazo. Geralmente de um ano. Um ano ou menos, certo? Um ano ou menos. Vou colocar o sinalzinho de menos aqui. Um ano ou menos. Operacional, curto prazo. Principais características. Lida com situações rotineiras. Rotineiras. Lembra desse termo? Tarefas rotineiras, atividades rotineiras. Então, lida com situações rotineiras, tá? Ele vai lidar com situações rotineiras. Predomina a habilidade técnica. Predomina habilidades técnicas, tá? Habilidade técnica é aquela habilidade que você tem de executar aquela atividade, executar aquela tarefa, tá? Eu já dei exemplos de habilidade técnica de você ter a habilidade de mexer no Excel, uma habilidade técnica, tá? E trabalha com decisões programadas. Veja a diferença. O estratégico, decisões não programadas. No operacional, são decisões programadas. Por quê? Porque ele é mais detalhado. Então, as decisões são programadas, tá? Aqui você tem um certo nível de certeza do que vai acontecer, tá? Se aparecer isso na prova, não está errado. Um certo nível de certeza, assim, porque nada é certeza, concorda? Nada é certo. Porém, no operacional, você lida com um certo grau de certeza do que vai acontecer. Tranquilo?